bem-vinde à 8ª aula do curso Introdução aos Direitos Humanos. Neste vídeo, vou apresentar a você fundamentos, conteúdos e metodologias para se pensar a educação em direitos humanos. Na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, em seu preâmbulo e no artigo 26, a educação em direitos humanos é citada objetivamente. Ela é pensada como um dos meios para se alcançar os ideais descritos na declaração. Para isso, ela deve tornar os educandos sujeitos sociais capazes de exercer e conquistar direitos, de se indignarem e agirem frente às injustiças e desigualdades sociais e de defenderem a vida em toda a sua diversidade de formas e manifestações. A educação em direitos humanos é uma educação política. Isso significa que ela contribui para promover uma compreensão das relações de poder na sociedade, em suas dimensões cotidianas, culturais, legais e econômicas, em escala local e global. Isso porque ela procura desenvolver a consciência de que somos todos atores políticos, tanto individual como coletivamente, nos grupos, instituições e coletividades nos quais nos inserimos. Em uma perspectiva crítica, a educação em direitos humanos reconhece que a dignidade intrínseca a todo ser humano é um valor fundamental, mas ainda não realizado. Ou seja, não se pressupõe uma dignidade abstrata, mas se pensa que tipo de ações concretas a efetivam ou impedem que ela seja respeitada e realizada nos mais variados contextos. No contexto da diversidade, a educação busca estabelecer críticas à suposta universalidade de concepções de homem, de razão, de verdade e de valor elaboradas na modernidade europeia como se fossem universais. Implica o reconhecimento de que a humanidade se constrói criando novas formas de ser e de agir, ampliando constantemente os horizontes de possibilidade da existência, do saber e da afetividade. Os conteúdos da educação em direitos humanos podem ser muitos e dependem essencialmente do contexto e das características da população que está em processo de educação. Conhecer os direitos é fundamental, mas não deve ser um processo abstrato. Assim, é recomendado que a partir da identificação dos possíveis direitos que estão sendo violados no público educado, seja construído o percurso educacional apropriado, selecionando os conteúdos que prioritariamente se relacionam com esse público. Outros conteúdos fundamentais são aqueles que preservam a memória histórica dos episódios de barbárie que não devem ser repetidos. No Brasil, a história de 400 anos de escravidão não pode ser negligenciada, assim como o caráter patriarcal das relações de poder, os episódios de ditaduras, o notório desrespeito a direitos básicos de muitas populações. Muitas estratégias metodológicas podem ser utilizadas, mas com especial atenção a uma questão fundamental. Se queremos formar para a autonomia, isso não pode acontecer de forma impositiva. Precisamos ensinar a pensar criticamente, mas também a agir em relação a questões políticas sensíveis. Algumas maneiras de se fazer isso são o estímulo à organização de grêmios estudantis, a discussão de questões morais em assembleias e o debate contínuo e significativo de questões sensíveis para a comunidade escolar. Essas são estratégias importantes que podem sensibilizar para a dimensão política dos direitos e empoderar coletividades para a ação de defesa de seus interesses. Como é possível perceber, trata-se de desenvolver práticas culturais coerentes com uma educação política. Isso ocorre na contramão de uma educação meramente cumulativa ou tecnicista. Assim, as universidades tornam-se espaços privilegiados para esse tipo de formação, independentemente do campo de conhecimento. Isso porque toda atividade humana gera questões relacionadas à vida, à igualdade e à dignidade humana, que merecem ser pensadas sob uma perspectiva dos direitos dos envolvidos.
nenhuma profissão ou ação humana está afastada dos direitos humanos. Quando se fala em universidade, é muito comum e natural, né, se valorizar a universidade pela contribuição científica e pela formação profissional de alto nível. Para os pais de alunos, por exemplo, o que se passa na cabeça dos pais, e é natural isso, do aluno adquirir uma profissão especializada de alto nível para a sua inserção no mundo do trabalho. Dentro da universidade, nós temos um outro sentido para a universidade, que é a produção científica, né? Que de alguma forma vai contribuir para o desenvolvimento da sociedade e com a tecnologia, com as descobertas científicas, para o bem e para o mal. Porém, né, muito além dos códigos de ética profissionais, para formar indivíduos profissionalmente éticos, a educação em direitos humanos tem uma proposta muito mais ampla. Quer dizer, discutir nas universidades qual é o papel, qual é a função social da universidade, enquanto instituição pública garantida e mantida pelo dinheiro público, pelo dinheiro do povo. Esta função é uma obrigação da universidade, concretamente, de adotar uma política institucional de valor, de defesa, de promoção dos direitos humanos, internamente e quanto instituição na sociedade. Ela tem que se engajar também na luta que a sociedade tem, outras instituições têm, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais livre, mais plural, né? Com menos desigualdade. Né? Ela tem que fazer isso explicitamente. E nós chamamos isso de uma política institucional de direitos humanos e não de ações individualmente de grupos dentro da universidade ou desse ou daquele reitor. Seria uma política de Estado e não de governo dentro da universidade. A universidade também é um lugar que sua comunidade pode interagir com pessoas de diferentes origens e culturas, o que ajuda a ampliar sua perspectiva sobre questões relacionadas aos direitos humanos. Ao compartilhar experiências e conhecimentos com colegas de diferentes culturas e países, os estudantes podem aprender sobre as diversas formas pelas quais os direitos humanos são aplicados ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, a universidade também oferece oportunidades para que sua comunidade se envolva em atividades extracurriculares e projetos de pesquisa que podem criar relações com os direitos humanos. Essas atividades ajudam a reforçar a compreensão da ética e de valores em experiências práticas para a aplicação desse conhecimento. E nesse sentido, acho que a ideia é que a gente seja, de fato, capaz de aprofundar cada vez mais esse debate, nós sermos produtores, né? Porque a universidade, ela é, em um certo sentido, né? Elitista, não no sentido só ruim, né? Quer dizer, uma boa parte do pensamento mais desenvolvido é para estar na universidade. A universidade tem essa responsabilidade acadêmica, né? De abarcar aqui e desenvolver, né, o pensamento mais acabado. Então, eu acho que também no campo dos direitos humanos nós temos essa responsabilidade, entendeu? Né? Quer dizer, ter no nosso horizonte os desenvolvimentos dos direitos humanos mais recentes, mais desenvolvidos e fazê-los reais, né? Torná-los palpáveis como questões que não ficam só no horizonte utópico, mas possam ser incorporadas à prática dos profissionais que a gente forma.
Se nós queremos que os profissionais que a gente forma sejam responsáveis, eles precisam conhecer e eles precisam saber de que forma o seu comportamento influencia na vida de outras pessoas. A formação ética, ela não pode ser pensada como uma disciplina dentro de um curso. Ela tem que ser pensada como uma diretriz do curso, como uma diretriz da formação, que é debatida e discutida em qualquer momento da formação, em qualquer disciplina em que essa questão possa se apresentar. Não é? Então, quer dizer, a ideia de discutir, de fazer educação em direitos humanos na universidade é exatamente produzir responsabilidade por meio do conhecimento e de vivências que levem à reflexão sobre a dimensão ética do fazer profissional. Como vimos, a educação em direitos humanos é fundamental para o desenvolvimento humano e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Sua inclusão nos currículos é essencial para a formação de cidadãos conscientes e engajados na defesa dos direitos humanos. Além da Declaração Universal de Direitos Humanos, outros documentos nacionais e internacionais dão destaque à educação em direitos humanos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 estabelece que a educação deve promover o desenvolvimento integral do indivíduo, prepará-lo para o exercício da cidadania e para o trabalho, e incluir a educação em direitos humanos como um dos temas transversais a serem abordados no currículo escolar. Lançado pela Unesco em 2005, o Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos estabelece diretrizes para a inclusão da educação em direitos humanos em programas educacionais em todo o mundo. Já o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos de 2003, atualizado em 2006, dá as diretrizes para a inclusão da temática nos programas educacionais em todos os níveis de ensino do país. Todos esses documentos contêm informações para o direcionamento da educação e merecem ser consultados. Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!